E aí, rebanho, hoje vamos falar sobre a função empreendedora. Para quem não sabe, o agente, o empresário, é a parte mais fundamental, é o núcleo mais fundamental da economia para a escola austríaca, sabe? E a função empresarial, se eu pudesse resumir, seria transformar, criar e alocar informação dentro da economia. E muita gente acha que quando a gente está falando de função empresarial ou do empreendedor, a gente está falando do cara que é dono de uma empresa ou do cara que é dono de uma grande corporação ou um cara que tem conexões com o Estado ou um cara que explora os proletários, algo desse gênero. Só que na verdade, quando a gente vai estudando mais a fundo as teorias austríacas, a gente vê que a própria economia é vista por uma perspectiva muito humanista. Então a gente meio que vai deixando de lado, a gente vai rejeitando essa ideia de que o empreendedor é um cara que está acima das outras pessoas, ou que o empreendedor só pode ser o dono de uma empresa ou algo desse gênero. A gente tem que deixar de lado esse tipo de preconceito e tentar enxergar as coisas não mais através de um lato senso, mas através de um estrito senso, por assim dizer. Porque, fundamentalmente, todo ser humano cumpre sua função empresarial. É óbvio que alguns cumprem isso através de escalas gigantescas e outros através de escalas menores. Mas todo ser humano, essencialmente, enquanto ele está agindo, que é o que ele sempre faz, sempre está cumprindo a sua função empresarial. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. E esse exemplo eu vou me basear no livro 10 lições fundamentais de economia austríaca do Biratan Georgioro, deve aparecer aqui em algum canto para vocês darem uma conferida. É um dos livros mais fundamentais de economia austríaca atualmente e foi escrita por um brasileiro. O Biratan Georgioro tem uma escrita que é maravilhosa, ele consegue condensar questões complexas de formas muito simples que qualquer pessoa até que nunca leu sobre economia pode pegar o livro ali e digerir aquilo ali com muita facilidade. Mas vamos lá. Ele dá o seguinte exemplo. Vamos pensar, vamos imaginar que existem três pessoas, três personagens. O A, B e o C, certo? A gente tem o Joãozinho, Maria e tem o agente empreendedor. E ele cria informação da seguinte maneira. Ele percebe que há oportunidades de lucrar na economia. Então ele começa a pensar sobre aquilo ali, sobre essas oportunidades. Ele vai lá e percebe uma oportunidade. Ele vê o seguinte: Joãozinho tem um determinado objeto que ele quer se livrar dele, tá? Não serve nada para ele, ele quer se livrar. E tem Maria que precisa daquele mesmo objeto para conseguir cumprir a função empreendedora dela, tá? Ela precisa daquele recurso. E aí ele percebe essa oportunidade, o que é que ele faz? Pega o recurso de Joãozinho, transforma aquilo ali de alguma maneira e repassa para Maria, tendo assim um lucro. Quando a gente analisa isso aí, Joãozinho saiu de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória, porque ele conseguiu se livrar do que ele tinha. Maria conseguiu comprar o que ela precisava para cumprir a sua função empresarial, ela também vai alocar informação ali de alguma maneira, e o próprio empreendedor que conseguiu transformar aquela informação de Joãozinho para Maria e conseguiu alocar as informações, criar nova informação, também vai sair de uma situação menos satisfatória para uma situação mais satisfatória. Ele pode lucrar com aquilo ali. Vamos supor, por exemplo, mas para aproximar um pouco mais ainda do exemplo do Biratan Giorgiorio, que Maria gostaria de abrir uma oficina de carros. E ela precisa de um terreno, só que ela não sabe onde é que tem um terreno à venda. E Joãozinho tem um terreno para vender. Eu acho que no exemplo do Biratan é o contrário, tá? Joãozinho que queria abrir a oficina e a Maria que tinha o terreno. Mas enfim, vamos lá. E aí, eles dois não se conhecem. Só que o agente empreendedor, vamos supor que seja eu aqui no caso, o agente C, ele pensa, olha, esse cara aqui tá vendendo um terreno por 80 mil reais. Maria tá querendo comprar um terreno para poder abrir a oficina dela, a oficina de mecânica. Mas eu também não tenho o dinheiro para comprar o terreno de Joãozinho e repassar para Maria. Sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou ir até o banco, vou pegar uma grana emprestada, vou comprar isso aqui. E se o lucro que eu vou obter ao repassar para Maria for maior do que os juros que eu vou ter que pagar para o banco, eu vou estar lucrando. Então, vale a pena para mim. Eu vou no banco, sei lá, pego 80 mil reais, que é o dinheiro necessário para poder comprar o terreno de Joãozinho, e aí eu vendo para Maria por 100 mil reais. Só que o banco me cobrou, sei lá, 10 mil reais de juros. Então, por mais que eu pague ao banco os 90 mil reais, eu ainda consegui lucrar 10 mil. E isso é excelente porque quando a gente olha de forma mais abrangente na economia, vamos imaginar quão transformadoras foram essas informações que foram alocadas por mim, pelo agente empreendedor. Veja só, eu já comentei que
Joãozinho saiu de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória. Agora ele tem 80 mil reais. Esses 80 mil reais vão ser alocados dentro da economia. Os 10 mil que eu ganhei, eu vou poder começar a investir em mais coisas, o que também é muito produtivo para a própria economia. E aí a gente ainda tem Maria, que vai abrir uma oficina, vai ter que contratar gente, vai ter que comprar equipamento. Todo esse dinheiro também vai ser alocado de forma mais eficiente na economia. Agora, isso só pode ser feito em um ambiente onde existe mercado. Pelo menos o mercado. Eu sei que a gente não vive em um livre mercado, mas quando o mercado é regulado, isso ainda tende a ocorrer, só que em escala menor, infelizmente. Mais famílias serão contratadas por Mariazinha, ela vai conseguir fornecer serviços para outras pessoas que estão precisando de serviços de mecânico, de carro, etc, etc. Sabe? E tudo isso é muito bom, eu enxergo isso com olhos muito bons, cara. Eu fico muito feliz quando eu posso conversar sobre isso com algumas pessoas, para poder explicar que, cara, o empresário não é um agente do mal, não é um cara que está tentando explorar os seus funcionários. É um cara que está tentando agir dentro da economia. Infelizmente, muitas pessoas não enxergam que elas próprias devem se ver como empresas, o que é pernicioso, é ruim para elas próprias, porque a economia é uma só. Por mais que você ache que algumas coisas só vão prejudicar os empresários, em algum momento aquilo ali vai refletir em você. Infelizmente é assim que ocorre. Vamos pensar agora em escala menor. Vamos supor que eu sou o agente empreendedor, tá? E eu posso alocar informação sobre mim mesmo, tá? Vamos supor que tem um carinha que está precisando comprar alguma coisa em uma loja, só que esse carinha não consegue ter acesso a essa loja porque essa loja não tem um bom funcionário. E aí, essa loja precisa contratar um bom funcionário. E ela precisa de, sei lá, 5 pré-requisitos necessários para poder contratar alguém. E você, como agente empreendedor, percebe que você tem esses 5 pré-requisitos necessários. Você vai até a loja, deixa o seu currículo, o cara te chama para uma entrevista, você mostra que você está lá para atender as necessidades do chefe, do patrão, e por consequência vai atender as necessidades do verdadeiro chefe, que é o cliente, e você vai ser contratado. Veja só como você alocou a informação na economia, porque tem gente querendo contratar. Infelizmente, o cara não sabia que você estava ali. Até o momento que você chegou lá, aplicou a sua função empresarial, óbvio que em escala menor, e disse, olha, eu tô aqui para resolver o teu problema. Seja meu cliente. Porque no final das contas é assim, sabe? A gente em determinados momentos é patrão, é cliente, a gente é consumidor. O problema é que muita gente acha que o cara que é funcionário, ele é só funcionário. O cara que é consumidor é só consumidor. O cara que é o empresário no lato sensu, o cara que é o chefe, o cara que é o dono da empresa, ele é só o dono da empresa, ele não é cliente. Só que em outros momentos, aquele cara ali vai precisar comprar alguma coisa em outra loja. O cara que é cliente, em algum momento, vai estar trabalhando em outra loja e fornecendo para alguém. E a pessoa que foi lá para ser contratada pela loja, em alguns outros momentos vai precisar contratar o serviço de alguém, vai ser cliente também. E felizmente isso tende a ocorrer no livre mercado, porque é só assim que dá para alocar a informação com muito mais eficiência na economia. Inclusive, isso é o que permite que haja cálculo econômico mediante o mercado, mediante a cataláxia, mediante o sistema de preços. Lembrando-se que toda essa informação é subjetivamente percebida pelos indivíduos. Afinal de contas, se fosse de forma objetiva, seria bem mais claro para todo mundo, só que não dá para agir assim. Não dá para agir tendo um tipo de base em uma informação completamente objetiva que seja igual para todo mundo. Se fosse assim, todo mundo saberia exatamente como lucrar, o que é completamente absurdo. A gente poderia, inclusive, sei lá, prever o resultado das nossas ações antes de agir, e isso tenderia a ser algo completamente inimaginável, porque de verdade não tem como fazer isso. É literalmente inimaginável, não tem como você fazer isso. Você teria que ter uma bola de cristal, mas assim, você poderia, sei lá, ser a pessoa mais rica, você, sei lá, poderia até ter o Estado, poderia ser o planejador central, sabe? E aí resolveria todos os problemas dos socialistas, dos estatistas, etc, etc, etc. E felizmente, cara, felizmente, muita gente está começando a entender que a economia é uma coisa que o Cogos sempre diz, que quando você prejudica o patrão, necessariamente você prejudica o consumidor, você prejudica o empregado, o que é destruidor para a economia e, por consequência, é destruidor para a própria civilização, porque a gente precisa ter mais liberdade econômica para poder atuar. Sempre que você prejudica o chefe, infelizmente, não sobra grana para que ele aloque de forma mais produtiva dentro da empresa dele. E quando eu estou falando de alocar de forma mais produtiva, eu estou falando de comprar maquinários mais eficientes, estou falando de pagar melhor os seus funcionários. Eu não estou falando isso porque ele é um cara bonzinho. Não, 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 não. É porque ele tem a concorrência dele. Tem gente que está querendo conquistar os consumidores dele.
E para que ele impeça que isso ocorra, ele necessariamente vai ter que pagar melhor para os melhores funcionários, porque assim ele atrai mão de obra mais qualificada, mais preparada, consegue melhorar os seus equipamentos, seus bens de capital, consegue tornar a sua produção muito mais eficiente. Nada na economia de livre mercado precisa de pessoas boazinhas. A gente não conjectura, a gente não faz as nossas previsões de tendência, para usar uma linguagem hayekiana, baseado na possibilidade das pessoas serem boazinhas. O funcionário vai fazer as coisas porque ele é bonzinho, porque ele vai fazer as coisas por amor. O chefe vai pagar um dinheirinho pro funcionário porque ele é uma pessoa muito boa. Não. Felizmente, há pessoas que vão fazer isso, sim, por amor, que vão fazer isso porque tem boas intenções, mas a gente não pode conjecturar isso, sabe? É a mesma coisa de você olhar para o Estado e esperar que um político vai fazer alguma coisa porque ele é bonzinho. Eu não acredito que isso possa ocorrer. E mesmo que isso ocorra, vai continuar sendo ineficiente, porque ele não vai estar permitindo que a função empresarial seja cumprida naturalmente dentro da economia. Vai necessariamente haver um tipo de coerção, um tipo de agressão, e tudo isso degrada todo esse processo empresarial, tá? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, eu vou tentar respondê-las. Considerem ser apoiadores do canal através do Apoia-se, o link está aí na descrição. E sempre que vocês compram livros na Amazon através dos links que eu deixo na descrição, vocês ajudam a patrocinar o canal, o que é muito bom porque ajuda a patrocinar as ideias de propriedade privada. E recomendações de leitura sobre esse assunto, tá? Como eu falei anteriormente, você tem aqui 10 lições fundamentais de economia austríaca. Você também tem aqui A Escola Austríaca, do Jesus Huerta de Soto. E também tem esse livro aqui, que é Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia, que é também do Biratan Jorge Orion. Então esses dois livros dele aqui se conectam muito bem. Mas agora eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!